E aí, senhores, fala concurseiro, minha gente. Hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo bisurado, onde a gente vai estar aqui resolvendo e dialogando acerca de questões e ainda no que se refere ao uso do emprego, do uso da crase no geral. Para quem ainda não sabe, eu ainda tô revisando pela segunda vez todos os assuntos de todas as matérias por questões e, se preciso for, eu vejo a teoria da forma mais precisa e objetiva que eu puder. Eu esqueci de abrir aqui para vocês, né? Você, vocês não estavam nem vendo a questão. Vocês não estavam nem vendo a questão. Cadê? Vou colocar desse lado aqui, fica melhor. Olha aqui. Deixa eu voltar do começo pra vocês verem. Teve essa primeira questão, que eu já fiz, né? Já antecipei aqui. Que foi a respeito do uso da classe nos excertos, alto índice de melancolia de hoje. Estão ligando, né? Aí teve dois excertos. Aí eu vi aqui, ó. Aí eu fui eliminando, acho que eu tinha certeza que não era. Eliminei a A, a C, a D, a E. Fiquei com um pouquinho de dúvida na B, mas pra mim pareceu mais coerente. Aí eu escolhi ela, fui lá e acertei, certo? Já aqui, eu fiquei não com muita confiança na alternativa que eu escolhi, mas para mim parecia ser a mais lógica. Aí eu peguei e fui na letra D. Deixa eu ver as estatísticas. Olha, foi uma questão tanto quanto difícil e teve menos de 60% de acerto. Não teve aquela das alternativas, né? Porque às vezes mostra. Mas tá tranquilo. Vamos para a terceira, já que vocês não puderam acompanhar a primeira e a segunda, porque eu vacilei aqui para mostrar questões, né? Vamos lá. Considere o seguinte trecho do texto 2. Parcela dos domicílios com acesso à rede, frente ao total, em porcentagem. Vamos lá. Para substituir adequadamente o termo destacado, qual das expressões exige o emprego do acento indicativo de crase? A esse total, ao total. Vamos lá. Entendi. Eu vou ter que substituir esse trecho por um desses aqui, e a questão quer saber qual desses exigiria o uso indicativo de crase, o uso do acento indicativo de crase. Vamos lá. Em frente ao total, em porcentagem. Frente a esse total, não, porque tem um termo masculino. Frente a um total estimado, também não. A totais distintos, creio que não. A uma estimativa de totalidade, frente à totalidade. A uma estimativa de. Eu creio que seja a letra E. Entre D e E foram as duas que têm palavras no feminino, eu vou ficar entre E, porque eu teria que unir. Frente, se tá de frente, é frente a alguma coisa, que teria o mesmo sentido de para alguma coisa. Na minha cabeça faz sentido isso. Eu não tô sabendo explicar direito, mas pra minha cabeça faz um pouco de sentido isso. Vamos lá. Acertei. Viu? Por desconfiança. Porque eu usei uma regra que eu sabia, uma regra básica aqui. Via de regra, crase não acompanha a palavra masculina. Ok? Mas vamos seguindo. Questão 4. Em. Talvez porque os líderes mundiais não tenham tido tempo de ir à academia. O uso da crase se justifica. Cadê a crase? Ir à academia. Aqui se justifica. Eu conheço um bizu, que foi um dos primeiros bizus que eu aprendi sobre o uso da crase. Com vários professores no YouTube que ensinam esse bizu. Não é nada deixa eu botar aqui, pronto. Não é nada de muito. Que bizu foda. Não, é um bizu simples, bizu básico, mas que funciona e que vai me ajudar nessa questão. Que é aquele. Quem vai A e volta da, crase A. Quem vai A e volta D, crase para aqui. Em outras palavras, eu quero dizer que se você vai a um lugar que esse lugar necessite do artigo A, e se você, para voltar desse lugar, na escrita, também você precise da preposição é mais o artigo A, então, quem vai A e volta da, crase A. Tem que ter crase. Vamos lá. Talvez porque os líderes mundiais não tenham tido tempo de ir à academia. Então, eu poderia pegar esse trecho, a academia, e dizer assim: eu vou à academia, eu voltei da academia. Eu fui a e voltei da. Então, crase A. Esse é o motivo que eu entendo como correto o uso dessa crase aqui. Vamos lá. Por tratar-se de locução adverbial de base feminina. Locução adverbial? Base feminina, não. Para atender à regência do nome tempo. Creio que não. Por tratar-se de locução conjuntiva de base feminina. Locução conjuntiva? Creio que não. Para atender à regência do verbo ir. Eu creio que sim. Para atender à regência do verbo tenham. Creio que não. Então, para mim, a que mais fez sentido foi a alternativa D, porque não foi exatamente com as palavras que eu expliquei o bizu que eu sei, mas eu creio que, pô, velho, tá em concordância com o verbo ir, porque se eu vou a e volto da, tô usando o verbo ir. É? Eu creio que sim. Vamos ver. Acertei, pessoal. Uma questão relativamente tranquila, tá?
73%, eu pensei que o índice de acerto ia ser maior, mas tá tranquilo. Vamos continuar. Questãozinha número 5. Assinale a alternativa correta a respeito do acento grave indicativo de crase. A expressão à primeira vista, retirada do texto, leva acento grave por se tratar de uma locução adverbial feminina. Locução adverbial feminina. À primeira vista teria o mesmo sentido de que? De primeira vista, logo de primeira. Pode ser. Aqui, em como Mário de Andrade e José de Alencar, disse a Super Alfredo Bose. O termo em destaque leva acento grave devido à concordância com o verbo disse. Para mim tem nada a ver. No trecho do nome de animais, como jacaré e jaguar, há termos cotidianos como cutucão, mingau e pipoca. O vocábulo destacado deveria receber acento grave. Não, pô. Aqui não tem a preposição e artigo. E além disso, tá acompanhando termos, pô, palavra masculina. Então não é, vaza. Letra D, no excerto. A língua se estendia por cerca de 4.000 quilômetros de costa. No norte do Ceará a Iguapé. Caso o termo destacado fosse substituído por cajazeiras, o vocábulo anterior levaria acento grave. Também não. Eu poderia usar aqui até aquele bizular. Quem vai A e volta da, crase A. Quem vai A e volta D, crase para aqui. Se eu vou a Cajazeiras. Beleza. Mas quando eu volto, eu não volto da Cajazeiras. Eu volto de Cajazeiras. Que eu acredito que seja uma cidade. Então tá errado. Em pertencentes a outros troncos linguísticos. Caso os vocábulos destacados fossem substituídos por outras nações, o termo anterior levaria acento grave. Também não. Porque não está especificando quais são as nações. Então eu vou ficar na letrinha A. Vamos ver se eu acertei. Mais uma vez. Foi tranquila, tá? Foi tranquila também. 71,3% foi tranquila essa. Questãozinha 6. O uso da crase é exercido em diversos contextos. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Primeiro aqui tem o enunciado, tá? Depois eu vou baixar aqui para a gente ver as assertivas, quais estão certas. O uso da crase é exigido em diversos contextos formais. Deixa eu tirar minha cara aqui da frente. Pronto. O uso da crase é exigido em diversos contextos formais de escrita, especialmente em ambientes administrativos, nos quais a clareza e a correção linguística são essenciais. Considere as seguintes frases. Cheguei à tarde. Ele fez alusão àquilo que ela escrevera. Afirmativa 3. Ele estava a procurar sua identidade. Eles estavam frente a frente. Vamos lá. Estão corretas quanto ao acento da crase. Vamos lá. De cara, eu sei que está correto. Ele fez alusão àquilo. Se for aquilo e for um aquilo destacado ou específico, se eu não me engano, existe uma regra da crase que permite o uso, certo? Ele fez alusão àquilo. Então, para mim, se tem dois, está correto. Quer dizer, se não tem dois, está errado. Tem dois. O foda é que todas têm dois. Questãozinha capciosa, né? Vamos lá. Cheguei à tarde. Essa tarde não é tipo a tarde parte do dia. Tá mais pra tarde, horário específico. Por mais que não tenha números ou numerais aqui que indicam uma hora exata, mas tá dizendo que é de certa forma, uma parte específica do dia, né? É um horário mais específico. Então eu creio que não, também tá correto. Ele estava a procurar. Se fosse a procura, poderia até acontecer de ter, mas a procurar não. Então se tem 3, tá errado. Se tem 3, tá errado, tem 3, tá errado, tem 3, tá errado. Tem 3, tá errado. Só sobrou 1 e 2 mesmo. Eles estavam frente a frente. Deveria estar craseado, porque isso aqui é um daqueles casos onde é decoreba, que são expressões cotidianas. Frente a frente, vire à esquerda, vire à direita.
acima, abaixo. Abaixo não. Acima e abaixo eu não tenho tanta certeza. Mas eu sei que existem expressões cotidianas e coloquiais que a gente fala todos os dias e que se a gente for passar para a escrita tem que levar a crase. Então, para mim, pela lógica de eliminação e de alguns critérios que eu já sabia, eu fico com a A. Vamos ver o que vai dar. Olha aí, era A mesmo. Olha, muita gente teve dificuldade nessa questão, hein? 43,3%. Questãozinha 7, senhores. Assinale a alternativa correta a respeito do uso do acento grave, indicativo de crase, ok? Vamos lá. Alternativa A. Deixa eu ver. Vou tirar minha cara aqui da frente. Taranã, 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 taranã. Tá, onde tá aqui? Pronto. Vamos lá, deixa eu beber uma aguinha, que eu tô com muito soluço. A mudança do clima já está acontecendo, mas não estamos expostos a ela. O acento grave, por ser facultativo antes de ela, poderia ter sido utilizado, porém o autor optou por não utilizar. Eu creio que não. Alternativa B. A intensificação, perdão, a, in- a intensificação desses eventos devido às alterações do clima causará impactos e perdas econômicas. O acento de grave foi empregado em função de preposição regida por verbo devido, sim, e do artigo feminino antes do substantivo. Perfeito. Ser devido é devido a alguma coisa, ou devido a algo. E como essa coisa são alterações, no plural, logicamente está no plural aqui também. Mas alterações é a palavra feminina. E além de ser uma palavra feminina, está aqui, ó, está especificada. Então, para mim, o gabarito já é a letra B. Deixa eu ver aqui na respostinha. Olha aí, eu não disse? Eu não disse? Existem várias outras regras, exceções, casos obrigatórios, proibitivos e facultativos do uso da crase. Mas se você souber algumas regras muito básicas, já dá para safar muitas questões, certo? Ou para quebrar um galho, ou dá para você desconfiar e eliminar a alternativa errada que não é. O negócio é você ter um domínio mínimo do mínimo quando você for fazer questões de uso do emprego da crase. Certo, senhores? Vamos continuar. Questãozinha 8. Considerando os elementos morfológicos e a função textual dos termos empregados no excerto, verbos mostram às pessoas o que fazer após ler o texto. No texto 2, análise alternativa correta. Uso sinal, como é? O uso do sinal grave da expressão às pessoas é facultativo. Quem mostra, mostra algo a alguém. Ou seja, mostra algo para alguém. Então, eu creio que aqui esteja ocorrendo aquele caso do, do, do para as. Se eu substituísse esse a craseado aqui, esse as, acraseado, por para as e não alterar o sentido, então tá fazendo uso dessa regra. Se eu estiver lembrando bem, vamos lá. Verbos mostram para as pessoas. Fez sentido? Fez sentido. Então, vamos lá. O uso do sinal grave da expressão as pessoas é facultativo. Eu creio que não. Os verbos funcionam como sujeito de primeira oração. O vocábulo verbos funcionam como sujeito de primeira oração e pertence à classe dos substantivos. Verbos mostram as. Texto 2. Tem um texto aqui? Acesso. É porque às vezes a gente tem que ir no contexto. Cadê? Olha aí. Verbos mostram às pessoas o que fazer. O que fazer após ler o texto. Verbos. Eu não tô vendo nenhum artigo antes. Aqui, beleza. Mostra as pessoas, eu creio que esteja agindo como sujeito da oração. Eu só não tô com tanta certeza se está exercendo a função de substantivo. Mas eu vou confiar. A oração pertence a substantivos. Estando flexionado no plural. No plural, claro que tá. Verbos, está no plural. Mostram. Mostram é o verbo. Também está no plural. Verbos aqui está sendo sujeito. Sintaticamente é sujeito. E eu creio que morfologicamente, nesse contexto, está sendo substantivo. Só que o verbo dessa oração, o verbo mesmo que esteja fazendo função de verbo é esse aqui, ó. Mostram às pessoas o que fazer também é verbo, tá? Após ler o texto. Ler também é verbo aqui, ó. Estou mais desconfiado da letra B. Vamos lá. O termo o em após ler o texto é um artigo indefinido. Não. O, quando é artigo, é sempre artigo definido. Não tem como o ou a ser artigo indefinido. O artigo indefinido é uma, uns e umas, que são os mesmos artigos, só que no plural, certo? Vamos lá, descarto. O vocábulo após é uma interjeição que estabelece uma relação de tempo
Entre a leitura, não, pô. Após é advérbio de tempo, não é interjeição, não. São classes gramaticais diferentes. O termo mostram está no infinitivo. Não. Está num. Mostram. Não. Se eu não me engano, está num. Estão mostrando. Mostram, eles mostram. Não está no infinitivo. O verbo no infinitivo termina com R. No gerúndio termina com ando, endo e indo. E no particípio com ado é. Edo? É. Eu não sei se tem edo, mas é ado ou ido. Mas eu já sei que não está no infinitivo. Então, por eliminação, só restou letra B. É o que eu vou escolher. Vamos ver se vai dar certo. Aí, deu certo mais uma vez, senhores. Então, é aquela coisa. Se você não sabe a regra exata, tenta fazer por eliminação, ao invés de estar chutando. Use o seu chute na prova como último recurso se você não sabe mais o que pensar, nem está com muito tempo para analisar. Mas use o que você tiver de bagagem para tentar resolver uma questão. Por mais que eu tenha selecionado lá no filtro uma lista de questões sobre crase, mas as questões podem vir cobrando também, englobando outros assuntos que, se você souber, já pode te ajudar a safar a questão. Certo, senhores? Vamos lá. Questãozinha 9. Quanto à norma padrão da língua e à indicação de crase, assinale a alternativa que apresenta uma reescrita incorreta da expressão destacada em danos físicos às estruturas. Esse as aqui, eu creio que está com o mesmo sentido de para as, certo? Danos físicos para as estruturas. V, nem altera o sentido. Vamos lá. Ele quer a reescrita incorreta. Danos físicos às estações de tratamento. Não está correto, então não é o que eu quero. Danos físicos a equipamentos. Eu creio que também está correto. Danos físicos ao saneamento. Ao saneamento. Para o. Ao. Eu creio que seja isso aqui. Cadê? Tem um E ainda, né? Danos físicos a instalações. Se é dano a alguma coisa. Pô, velho, essa tá mais chata pra mim, hein? Deu E. D ou E. Danos físicos à estrutura. Danos físicos à estrutura. Para a estrutura. Danos físicos a instalações. As duas me parecem corretas. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que achar algum erro aqui. Danos físicos a equipamentos. Tá sem crase, velho. Danos físicos ao saneamento. A saneamento. Ao saneamento. Não é D. Não é D nem é. Eu tenho mais certeza que tá correto. Danos físicos às estações de tratamento. Pra mim isso também tá correto, véio. Eu tô entre B e C agora. Danos físicos a equipamentos. Danos físicos. Peraí. Uma escrita incorreta da expressão destacada em danos físicos. Em danos físicos a. Vamos lá. Danos físicos ao saneamento. Danos físicos a equipamentos. Danos físicos a equipamentos. Danos físicos ao saneamento. Eu vou ficar na C, velho. Eu não tô conseguindo identificar nenhum erro na B nem na C. Só que eu tenho mais certeza que as outras três estão corretas, certo? E como eu não tenho tanta certeza nem da B nem da C, eu não tô vendo erro. Nem tô com bagagem para identificar nada aqui, nenhuma das regras. Mas eu tô tentando safar pelo que eu sei. Não tô chutando, eu tô indo por desconfiança e por eliminação. Vamos ver se vai dar certo. Aí, eu errei. Errei, pô. Errei. Por isso que eu digo, temos que ter uma bagagem necessária para fazer questões de crase. Questões de crase, cai muito em concurso. Aí agora, errei, beleza, errei. O que é que eu devo fazer? Deixa eu até ficar maior aqui para vocês. Errei. O que é que a gente faz quando erra uma questão? Para quem estuda com inteligência, com estratégia. O que é que faz? A gente pega, vai nos comentários, ou comentário do professor, ou comentário do aluno, ou comentário de IA. Eu aconselho, se você tiver com muita pressa, ir no comentário, o melhor comentário do aluno. Porque nem todo comentário de aluno é útil, certo? Ou se você tiver com mais paciência, ou comentário de professor, ou comentário de IA também, certo? Eu acho os comentários de IA mais extensos, mais chatos para ler e absorver alguma coisa. Mas fica a seu critério. Eu geralmente vou no comentário dos alunos. Vou aqui, ó. Comentário dos alunos, deixa eu ver. Singular mais plural. Crase vai mal. Isso é bizu, olha aí. Singular mais plural. Crase vai mal. Ok. Singular mais plural. Crase nem a pau. Interessante. Plural mais plural. Crase. Gabarito letra E. Que? Danos físicos a instalações. Singular mais plural. Não entendi. Não entendi o comentário dos alunos, porque um falou outra coisa, outro. Peraí, deixa eu abrir aqui pra vocês. Lá ele. Olha, teve esse bizu aqui, ó.
Plural mais plural, crase vai mal. Aí teve esse outro aqui. Singular mais plural, crase nem a pau. Aí teve essa moça aqui, ó. Plural mais plural, crase. Igual a crase, né? Gabarito, letra E. Aí, como eu não entendi bem, eu vou tentar. Não tem comentário de professor, mas tem comentário de IA. Deixa eu ver. Este item não corresponde ao gabarito da banca. Analisa. A expressão ao saneamento está correta, pois este item corresponde ao gabarito. Está incorreta, pois instalações é um substantivo plural e requer o artigo definido feminino plural. As. A forma correta seria as instalações. As instalações. Danos físicos à instalação. Ah, entendi. Então tem que concordar em número também. Se for levar crase, tem que concordar em número. Se o substantivo, entendi. Plural mais plural. Singular mais plural. Crase vai mal. Entendi. Então quer dizer que quando uniu singular com plural, estava errado na concordância e não levaria crase. E como uniu plural com plural, tem que ter crase, então tem que concordar tanto no negócio do acento quanto no número, que foi no plural também. É um bizu básico, mas que se eu soubesse eu teria acertado essa questão, certo, senhores? Deixa eu continuar. Singular mais plural. A crase passa mal e pede atestado. Interessante. Questãozinha 10. Quanto ao uso do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que apresenta um trecho adaptado do texto que esteja correto de acordo com a norma padrão da língua. Tem aqui os excertos, as alternativas. Eu vou ler e ela só quer que tenha o uso correto da crase. É basicamente isso. Vamos lá. Winchtop. Eu nem sei como se lê esse nome. Esse fulaninho aqui gosta de abraçar as crianças. Verbo no infinitivo. Não exige essa preposição aqui. Aqui não é a artigo com a preposição. Seria só o artigo, que as crianças. Não é você. Não é letra A. Ele foi doado a acampamento Victory, não. Doado ao acampamento, teria sentido, né? Doado a acampamento também não vai. O acampamento oferece atividades a crianças com não. Se fosse para crianças, beleza, não é para as crianças. E aqui também, ó. Atividades a crianças. Se fosse as crianças, tem que concordar também no plural, também não vai. Ele foi doado a Billy. Doado, quem doa algo a alguém. A Billy. Mas é um nome masculino. Então acho que não deve levar crase. O Wintertop foi levado a pasto. Levado a pasto. Todos os dias para brincar com outros animais. Levado a pasto. Se fosse levado ao pasto, é levado a pasto. Não tem um sentido de para a. Tem um sentido de para o. Porra. Tá fácil não essa não. Mas vamos lá. Não é B. Fui doado a... Ele foi doado. O acampamento oferece atividades a crianças. Só se aqui tiver o sentido de para as, velho. Mas eu tô achando difícil. Eu só vou nessa porque as outras parecem ainda mais erradas, tá? Vamos ver. Aí, eu não disse? Porra. E foi uma questão de mais de 70% acertou. Então, eu tô com dificuldade em alguma regra básica da crase. Deixa eu ver aqui. Alunos. O Davis deu a impressão que era a palavra masculina. Sim, deu a impressão que era a palavra masculina. Ele foi doado a Billy Joe Davis. A diretora é o nome de uma mulher. Então, realmente deveria ter crase. Era o nome de uma mulher. Tem que ter crase aqui. Billy. Aqui ocorre crase, pois o verbo doar exige preposição a, beleza, mas o artigo definido a, que acompanha o nome feminino Billy. Realmente, errei porque eu não prestei atenção. Para mim, eu ouvi esse Davis e pensei que se tratasse de um homem. Só que não era. Vacilei por causa disso. Esse foi meu erro. Deixa eu ver. Outro minuto tá. Então, senhores, eu vou continuar a responder as questões, mas o vídeo vai ficar por aqui, senhores. Eu creio que das 10 que eu fiz até agora eu acertei 7, mas eu vou tentar dar uma continuada depois para continuar vendo no que eu tô com mais facilidade, no que eu ainda preciso aprender, no que eu preciso melhorar, que eu tô vendo agora na prática. E quando eu voltar na teoria, eu vou voltar bem mais cirúrgico, vou voltar bem mais direto ao ponto, sem ver toda a teoria, sem ver todo aquele conteúdo maçante,
Certo, senhores? Então é para isso que serve a revisão por questões, para você ver na prática e de fato aquilo que te falta, para você preencher a lacuna de conhecimento, porque sempre vai ficar uma lacuna e é por isso que sempre temos que estar revisando, de preferência diariamente. Então, senhores, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu gostei, senhores. Se inscreve, me ajuda muito você escrever, você compartilhar para outros concurseiros, amigos seus que também estejam nessa luta, não só na PMPE, como CBM, PC, PP. Senhores, vamos pra cima. Esse é o nosso ano, esse é o ano da aprovação. Então, tamo junto. Por honra, senhores. Fui.